Convido a engenheira Maria Angélica Coveiro Silva para a sua apresentação sobre requisitos e critérios normativos para os componentes e sistemas em alvenaria de blocos cerâmicos e coordenação do primeiro bloco de palestras. A engenheira Maria Angélica é engenheira civil, mestra e doutora em engenharia, diretora da NGI Consultoria e Desenvolvimento. Obrigado a todos. Bem, bom dia a todos. Para mim também é um grande prazer trabalhar com a CIT, uma empresa que tem essa seriedade no mercado de hoje, em que a gente está numa profunda transformação em torno de todas as questões, tanto de desempenho quanto de sustentabilidade. O meu papel aqui é fazer uma contextualização, que eu vou procurar ser bem rápida, porque as palestras que virão serão mais detalhadas em aspectos específicos do desempenho, que eu imagino que vocês vão ter um grande aproveitamento. Então, eu vou ser não se espantem se eu passar meio rapidamente. Essa contextualização é para a gente olhar, né, essa conceituação de sistema que veio com a norma de desempenho, mas que, na verdade, está totalmente interligada a toda a conceituação que já vinha de características dos componentes nas normas específicas. Então, olhando assim, qual é a nossa cadeia de normalização em relação à alvenaria, e começando, então, pelos componentes. Nós temos a norma 15.270, que é a norma de especificação dos produtos cerâmicos, blocos e tijolos para alvenaria, parte 1 de requisitos. Ela foi inteiramente revisada e publicada em 29 de novembro do ano passado, assim como a parte 2, que estabelece os métodos de ensaio pelos quais se avalia se esses componentes atendem àquelas condições definidas na parte 1. Essa revisão trouxe, inclusive, toda uma nova classificação comercial. Nós vamos passar a ter uma distinção muito mais clara do que é bloco que é apropriado para vedação e aquilo que é apropriado para alvenaria estrutural, inclusive com a gravação disso nos produtos. Hoje a gente tem uma preocupação grande que muita gente utiliza os blocos de vedação comum para alvenaria estrutural, Brasil afora, né? Numa situação absolutamente inadequada, gerando manifestações patológicas sérias, né? Então, isso vai ser uma medida bastante importante. Em projeto, nós temos a norma 15.812, que foi publicada em 2010, que está agora num processo também muito importante, que é essa norma de alvenaria estrutural, porque há um trabalho conjunto entre o setor de blocos cerâmicos e blocos de concreto, no sentido de uniformizar para uma única norma de alvenaria estrutural, independentemente do material, né, com o conceito de sistema mesmo, independentemente se é concreto ou se é cerâmica, o sistema alvenaria estrutural é que precisa ter um determinado desempenho, cujas características de projeto estarão determinadas nessa norma. Essa norma também tem o desafio de estabelecer aquilo que a gente não tem hoje, que são parâmetros para se avaliar o desempenho da alvenaria estrutural em relação à resistência ao fogo, como a gente vai ver mais ali na frente. Nós não temos uma norma de projeto de vedação, né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais aqui para frente. Nós temos de execução de obra a norma de alvenaria estrutural, também a 15.812 na parte 2 dela, e temos uma norma de execução de alvenaria de vedação que está também em processo de revisão. Ela ficou muito tempo parada, muito obsoleta. A gente faz hoje uma boa alvenaria de forma muito diferente do que fazíamos há 20 anos atrás. Então, ela também está em revisão, né? E nós temos a norma de desempenho, que trouxe uma série de características novas com o conceito de desempenho do sistema, né? E aqui eu pus uma coisa só para ilustrar. Quando a gente hoje pesquisa na internet o que está acontecendo em relação à norma de desempenho, a gente encontra já isso aqui, que é tirado de um site de advogados, orientando o consumidor final em relação à sua possibilidade de exigência quanto à norma de desempenho, né? Então, a gente tem que olhar bem
o que está acontecendo em relação a ela. Na norma de desempenho, nós estamos falando do sistema, começando, então, quando a gente fala da alvenaria do sistema estrutural, que vai ser, aqui no nosso caso hoje, tratado o sistema de alvenaria estrutural de blocos cerâmicos. A nossa conceituação de sistema no Brasil ainda está amadurecendo, né? Porque o que esse sistema contém dentro dele? Os blocos estruturais, argamassa de assentamento, armadura, grout, argamassa de revestimento, revestimento decorativo, e cada um desses produtos tem fabricantes diferentes, que sempre trataram cada um o seu produto, né? E agora, quando a norma de desempenho veio e disse assim, é o sistema que tem que ter desempenho, toda essa gente está tendo que se dar as mãos, né? Então, o fabricante de bloco, ele tem que falar com o fabricante de argamassa, ele vai fazer um ensaio dele de resistência ao fogo, e a argamassa influi bastante, né? Então, nós estamos ainda amadurecendo no mercado esse conceito de sistema, e estamos ainda com uma certa dificuldade das próprias empresas construtoras, projetistas, demandarem adequadamente de cada um, porque não temos um único que é responsável por tudo isso, né? Então, o mercado, cada um aqui tem uma participação dentro do sistema. Quando a gente vai para a alvenaria de vedação, a mesma coisa. A gente tem os blocos de vedação, a argamassa de assentamento, a argamassa de revestimento, revestimento decorativo. Quando a gente fala em desempenho do sistema, ele é caracterizado pelo fabricante do sistema, que vai ser o fabricante principal, né? No caso da alvenaria, o fabricante principal é o fabricante de blocos. E os ensaios caracterizam uma determinada amostra, numa determinada condição, que foi escolhida como representativa, né, das condições que se usa aquele sistema, que paredes nós usamos, que tipo de composição ela tem. Esse ensaio gera um relatório que descreve essas condições, e nós ainda no mercado não estamos sabendo fazer essa ligação entre a amostra ensaiada e como isso se transforma naquilo que vai ser o projeto do edifício que a gente está trabalhando de fato, né? E eu destaquei ali relatório, porque, gente, temos que mudar até a nomenclatura, não é laudo. O que nós emitimos é relatório de ensaio, porque ele não tem parecer, né? Quando a gente vai lá fazer uma ressonância magnética, tem um parecer dentro, né? Vem o resultadinho e vem um médico que dá um parecer. Aí é um laudo. O nosso relatório de ensaio é relatório de ensaio. Ele descreve as condições que aquele ensaio foi realizado. E o mercado usa muito a expressão laudo. É outra coisa, laudo, né? A gente tem que ter o conhecimento, depois disso, de como é que usa esse resultado, né, com aquela amostra, com aquelas características, em projeto, para as condições reais de projeto. E aí nós temos que fazer as interfaces. Como é que as interfaces fazem interferência nesse desempenho, né, que vai ser muito a palestra aqui do Fúvio, que vai mostrar assim, como é que certas coisas interferem naquele resultado de desempenho acústico, por exemplo, mas poderia ser para os outros requisitos, né? Então, aí entra o conhecimento de projeto. Nós temos vários projetistas aqui na plateia, né? Alguns de cabelo branco já. Então, aí entra o conhecimento deles. Como é que pega essa caracterização do fabricante e traz nas interfaces do edifício, né? E a gente tem que ter ainda o conhecimento de como a gente vai controlar a execução naqueles itens que afetam esse desempenho. Então, as FVS, gente, de obra, estão tendo que passar uma certa revisão. A gente tem que olhar assim, por exemplo, o Fúvio vai falar de vários itens de execução que vão ser totalmente determinantes do desempenho acústico final. Mas será que a ficha de verificação de obra está contemplando uma fiscalização com estes itens? Então, nós temos que estar olhando agora, né, o desempenho do sistema, mais o desempenho projetado, mais a execução da obra, mais o usuário ainda, porque o usuário pode pôr abaixo todo o desempenho que a gente projetou e construiu, né? E aí nós vamos ter que dar orientação para ele. Nós ainda temos um telefone sem fio no mercado, né? As pessoas ligam para o fabricante e dizem assim, mas precisamos que você apresente todos os laudos. Mas que laudos? Eu só fabrico a argamassa de rejuntamento. Qual é o papel da argamassa de rejuntamento no sistema? Não é o ensaio de resistência ao fogo, não é o ensaio de reação ao fogo, mas quem liga também não sabe o que está pedindo, né? Então, nós temos que melhorar
esse conhecimento, né? E a gente tem que dar orientações adequadas para o cliente também, né? Porque a ação do cliente pode colocar a perder tudo aquilo que a gente fez. No sistema de vedação, né, a gente vai ter os requisitos e critérios da parte 1, da parte 4, da parte 3, até a parte 3 da norma tem alguma coisa, envolvendo o desempenho estrutural, a segurança contra incêndio, segurança no uso e operação, desempenho térmico, acústico, estanqueidade e durabilidade e manutenibilidade. Ou seja, dos requisitos que a norma de desempenho tem, são esses que afetam o desempenho do sistema de vedação. Aí a gente vai ter lá resistência ao impacto de corpo mole. Isso tudo, todos esses critérios, na verdade, são simuladores da condição real, de como a gente usa, né? Corpo mole não é fazer corpo mole, né? Corpo mole está representando a gente tendo ações do usuário sobre essa vedação, né? Ação de portas, a mesma coisa, né? Para a vedação, eu não estou vendo a resistência da porta, eu estou vendo o que uma batida de porta, um fechamento brusco de porta pode causar na vedação, na fissuração, na deformação da parede. Cargas suspensas, o nosso cliente ele coloca uma série de coisas como cargas suspensas, então o ensaio vai representar isso. Lá na parte 5 de coberturas, nós temos um requisito que fala da resistência de um guarda-corpo, por exemplo, e a gente viu agora, a norma vai passar uma revisão, a norma de desempenho, a partir de setembro, nós vimos que temos que trazer isso para a parte 4, porque isso que ela está falando de uma cobertura acessível que tem que ter guarda-corpo, com essa resistência, acontece, por exemplo, num sobressolo, e a gente não tinha noção que a parede de vedação não suporta, né? Aí teve um cliente meu que disse assim, mas agora eu tenho que cuidar de mau motorista também? Aí eu disse, bom, então vamos ligar lá para o DENIT e falar que as estradas, viadutos, pontes também não precisam de guarda-reio, nada disso, né? Porque, na verdade, quando a gente está dando uma solução para isso aqui, a gente está evitando situações como essa. Platibandas tem que ter projeto com determinação dos esforços. Segurança contra incêndio, nós temos que ter uma interface entre o que está na norma de desempenho, o que está nas normas, outras normas ABNT e o que está na legislação. No que diz respeito à alvenaria, nós temos a resistência ao fogo. No sistema estrutural, a gente tem normas específicas para isso. Como eu falei, a norma de alvenaria estrutural vai precisar agregar isso também, como é que se verifica a resistência ao fogo dessa estrutura. E o sistema de vedações tem vários requisitos dentro da própria legislação do Corpo de Bombeiros do que as nossas paredes precisam ter de resistência ao fogo. A reação ao fogo e a proteção passiva já não dizem respeito ao sistema de alvenaria, né? Porque a reação ao fogo vão ser os materiais de revestimento que não forem reconhecidamente incombustíveis, e a proteção passiva envolve a selagem. Vai afetar o sistema de alvenaria, os shafts, etc., mas não é responsabilidade do sistema de alvenaria, né? E a gente tem que olhar, então, essa interface com as ITs, né? A IT número 8, que define o tempo de resistência ao fogo da estrutura e do edifício, então, portanto, como um todo. A gente tem, claro, na legislação, que para a estrutura nós podemos avaliar a resistência ao fogo com métodos analíticos, como é o caso da norma 15.200 de estruturas de concreto. Mas para as vedações, a legislação não permite que a gente use métodos analíticos, a gente tem que ter ensaios, né? E, por isso, hoje, todos os sistemas que precisam ter resistência ao fogo estão fazendo os seus ensaios nos laboratórios, como vocês vão ver, né? Então, para as demais estruturas, como é o caso da alvenaria estrutural, hoje a norma diz que tem que usar o Eurocode, porque nós não temos norma brasileira, né? A gente tem nas várias ITs, agora nós em São Paulo acabamos de ter revisão das ITs, então vocês precisam ficar atentos, porque houve mudanças. Algumas coisas que estavam na IT número 8, por exemplo, de resistência ao fogo, foram para a número 9 de compartimentação, né, onde se define os tempos de fachada, né, que tem que ter o mesmo tempo da estrutura, das vedações que separam unidades e assim por diante. Escada de emergência, posto de elevador está na norma de desempenho e não está na IT, né, qual é a resistência ao fogo das paredes de posto de elevador. Quando a gente fala de segurança no uso e operação, é um requisito que está lá na parte 1, que diz que a gente tem que ter meios de evitar esse tipo de situação, né? Esse tipo de situação que é a situação que põe em risco o usuário,
né? Isso aqui, por exemplo, esse caso que vocês veem aí em cima, é um caso que matou uma criança de 1 ano e meio, né? Pela queda de reboco. Né, o peso ali matou uma criança. Então, a norma diz, nós temos que ter meios de evitar ou de minimizar o risco disso acontecer. Na estanqueidade, a norma nos diz que essas vedações, o conjunto, tanto a alvenaria, ou seja, o sistema de vedação de fachada, mais a esquadria, tem que ter uma determinada estanqueidade, que é também objeto de ensaio. Mas, ao mesmo tempo, eu só vou garantir a estanqueidade com algumas condições de projeto, né, que precisam ser asseguradas a partir do detalhamento que a norma se refere. Quando eu falo de desempenho térmico, a norma trabalha com as zonas bioclimáticas, no nosso caso, em São Paulo, a zona 3, para o método simplificado, que é o critério da transmitância térmica e capacidade térmica de paredes, onde a gente vai ver que os fabricantes começam a mostrar qual é a transmitância térmica e capacidade térmica que determinadas composições de paredes têm, né? Quando eu estou falando de prédios onde predomina a parede opaca, a fachada mais opaca, é esse critério que eu posso apresentar. A gente tem que tomar cuidado. Hoje, por exemplo, todo mundo gosta, os arquitetos gostam muito de cores escuras, né? Mas se eu estiver falando de cores escuras, eu vou ter que ter uma fachada mais espessa, né? Tem que partir para uma fachada de 19, em média, porque a transmitância térmica tem que ficar dentro dos limites com o índice de absortância dessas cores escuras. Hoje, a gente está tendo muito edifício residencial totalmente envidraçado dessa forma, né? Isso muda completamente, porque aí eu preciso, não vou trabalhar mais no método simplificado, tem que ter uma simulação computacional. Eu tenho uma outra preocupação, é como é que esses vidros estão sendo resolvidos do ponto de vista de resistência ao fogo. A norma de Corpo de Bombeiros diz que tem que ter ou os parapeitos, aquilo que a gente faz nos edifícios comerciais de pele de vidro, ou ser vidros resistentes ao fogo, né? Eu ponho minha mão no fogo, que a maioria dos vidros não é resistente ao fogo. E num residencial ninguém quer pôr aquela muretinha que se põe nos outros, né? E às vezes a gente presta atenção na coisa estética, que é bonita, mas não vê que tem uma outra engenharia por trás disso, né? E na acústica, nós temos todos esses requisitos em laranja, que o Fúvio vai explicar, né, e vai mostrar, onde a gente tem, para determinadas paredes específicas dentro da unidade, na unidade em relação a outra unidade e ao meio externo, requisitos específicos, que hoje, então, é o grande objeto de busca de soluções para aquilo que está um pouco mais rigoroso, que seria os 45 decibéis. Muita gente questiona isso, eu costumo dizer isso é só para você não ouvir, não ter inteligibilidade do som do seu vizinho, né? Você consegue dormir bem se você ouve que tem um barulho, mas se além de ouvir e você entender, aí você não dorme. Esse 45 é para cortar esta inteligibilidade. Então, nós não estamos com nada aqui que seja, nossa, exagerado, né? E a durabilidade, eu ponho o Taj Mahal aí como símbolo da durabilidade, está lá em pezinho, né? A gente tem que especificar, levando em conta o que tem de condições que vão afetar, né, essa vedação, mesmo o seu revestimento, se eu estou numa zona que tem salinidade, névoa salina, se eu tenho chuva e umidade excessiva, se eu tenho variação de temperatura, por exemplo, a norma tem um ensaio de choque térmico, mas ele pega muito mais os revestimentos, né? Embora as variações de temperatura afetem também a alvenaria, o primeiro a sofrer, digamos assim, é a camada de revestimento. E os agentes poluentes, né, que nas grandes cidades a gente já tem que cuidar, especialmente quando a gente tem chuva ácida, que tem o efeito de fazer corrosão, né? E usar soluções de projeto que compatibilizem todas essas interfaces para garantir que não ocorram os mecanismos de deterioração, né? O professor Luiz Carlos vai falar mais detalhadamente, assim, como é que a gente trabalha com a vida útil, né? Para trabalhar com a vida útil é fundamentalmente a gente fazer tudo que a engenharia permite para que os mecanismos de deterioração que podem se instalar não se instalem precocemente, né? Então, assim, é um overview que eu tinha aqui a tarefa de dar, de mostrar essa cadeia, né, de requisitos, de normas, e que nós temos que aprender a lidar com isso.
e que a gente está trabalhando com uma cadeia mesmo, né? O fabricante caracteriza o seu sistema, mas isso não quer dizer que assim, então o desempenho está pronto. Não, tem projeto, tem execução para assegurar isso e ainda tem a ação do usuário. O usuário pode pôr tudo a perder, né? Então, é isso que eu queria apresentar para vocês. Nós vamos poder, então, depois debater esses itens aqui. Obrigada.